Vamos iniciar falando sobre processos seletivos e a partir daqui, né, tudo aquilo que se faz necessário para ter um bom processo de recrutamento e seleção. Então, muitas das vezes a gente não entende por que de fato o processo de recrutamento e seleção é um processo extremamente importante dentro das organizações. Uma empresa nada mais é do que pessoas executando processos para gerar resultados. E obviamente que esses processos eles são executados por pessoas, ou seja, duas vezes a gente bate na tecla pessoas para geração de resultados. E o processo de recrutamento e seleção nada mais é do que a gente abrindo a porta da nossa empresa para que pessoas entrem nelas, ou seja, pessoas que estão ali, que vão fazer parte, né? Eu sempre falo que dentro de uma pequena e média empresa, os profissionais que são contratados, eles são como se fosse uma extensão do proprietário daquela empresa. Então, existem N fatores que precisam ser mapeados, tanto da organização quanto dos candidatos na hora de fazer a escolha pela melhor opção para aquela empresa. Vamos falar tecnicamente o que é um processo de recrutamento e seleção. Então, o processo de recrutamento e seleção, ele é um conjunto de etapas que as empresas utilizam para atrair, avaliar e selecionar os candidatos mais adequados para preencher uma determinada vaga. Então, é muito importante que a gente veja essas três etapas: atrair, avaliar e selecionar candidatos, tá? O objetivo desse processo é garantir que a empresa contrate os melhores talentos, capazes de desempenhar as funções de forma eficiente e contribuir para o sucesso da empresa. Afinal de contas, uma empresa ela foi gerada para trazer resultados, mas para que isso aconteça, se faz necessário que tenha um time de pessoas em prol desse mesmo senso comum, que é trazer os resultados para esse negócio. E obviamente que dentro desse contexto, a gente também precisa analisar esse candidato para entender se o que ele deseja para a vida pessoal dele e profissional é congruente com aquilo que a empresa, nessa organização para a qual eu estou fazendo o processo de recrutamento e seleção, estão congruentes. É nesse momento que acontece o match e a gente traz os melhores candidatos. O que acontece é que muitas das vezes a gente, por não saber fazer esse processo de recrutamento e seleção da maneira que deveria, a gente simplesmente analisa a capacidade técnica desse candidato, alinhado com o cargo que a gente tem ali disponível, e a gente entende que aquela pessoa tem o perfil que a empresa precisa, negligenciando algumas etapas que são extremamente importantes serem observadas para que realmente a gente chegue ao candidato com perfil mais aderente para aquela vaga, tanto por questões técnicas quanto em questões comportamentais. E aí, trazendo dois pontos para que você tenha um olhar realmente diferenciado, o que é um processo seletivo na sua essência? Então, primeiro, é buscar por pessoas que tenham o mesmo pensamento, comportamento, atitudes e competências que a sua empresa e você. Por que você? Porque muitas das vezes a gente, né, como gestor, a gente precisa trazer pessoas que tenham pensamentos, comportamentos, atitudes e competências. Competências técnicas, que é o saber fazer informações necessárias para executar atividades. Parecido com a empresa e você. E aqui a gente vai falar da questão de cultura organizacional, que é algo extremamente importante a gente ter clareza do que é, ter mapeado na hora de ir para o mercado, buscar candidatos para fazerem parte do nosso time, né? Para quem quer ter um time de sucesso, um time campeão, isso é extremamente necessário. Então, o outro ponto é buscar por pessoas que abracem os seus sonhos como empresário, porque sabe que juntos eles alcançarão os seus sonhos também. Como eu falei, é a questão do match de comportamento, né? Eu sempre falo que toda oportunidade do mundo, ela está atrás do trabalho. Só que nem toda pessoa que tem um currículo aderente às, né, às necessidades técnicas de um cargo, ela tem
o perfil comportamental adequado àquela vaga. Então, nem todo mundo que tem um bom currículo é uma pessoa apta para estar na empresa para a qual eu estou fazendo um processo seletivo. Então, é muito importante que a gente tenha clareza sobre tudo isso. Eu sempre gosto de trazer um jargão que ele é muito utilizado, né? Que contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Isso acontece porque a grande maioria dos gestores, na hora de fazer um processo de recrutamento e seleção, não tem esse olhar para o comportamento, não sabe como mapear esse comportamento que eu preciso dentro da minha empresa e, principalmente, não sabe como captar essas informações no candidato. E é por isso que aqui nessa formação eu vou ensinar o passo a passo, não só para você mapear os comportamentos da tua organização, como também encontrar pontos onde linke esse comportamento ou não com os comportamentos da organização e do candidato. É muito importante que você consiga entender, né, se aquele candidato que eu estou avaliando e que eu já gostei do currículo dele tem uns comportamentos que vão beneficiar o meu negócio, fazendo com que eu tenha um time campeão dentro da minha empresa. Afinal de contas, esse é o sonho de todo mundo que faz processo de recrutamento e seleção, que busca pessoas para fazer parte de um mesmo time, ter um time campeão. Só que enquanto a gente focar apenas no currículo, né, na capacidade técnica, a gente não vai conseguir ter times de vencedores, porque times de vencedores é muito mais por comportamento do que por critérios técnicos. Por quê? Quando você encontra candidatos que têm um perfil adequado, comportamentos congruentes, a questão de desenvolver técnica ela é muito fácil. Uma formação, um curso ou até uma própria orientação faz com que essas pessoas tenham esse resultado. Então é muito importante se atentar para isso.